Poderoso Deus, vou já entrar na palavra, né? A palavra que está em Mateus, capítulo 25, no versículo 14. Senhor, que essa palavra fale conosco e nos dê a vitória e nos dê a graça e nos ensine, Pai, como o Senhor tem nos ensinado. Abra nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais e que nós possamos guardar no nosso coração a Tua santa palavra, para que no dia da tentação nós sejamos livrados. Mateus 25, versículo 14. Diz o que? O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. A parábola dos 10 talentos. Por isso também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. Então, aqui, né, começa por essa parábola que esse homem entregou os seus bens. Olha só. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e outro 1, cada um segundo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe. Então, nós somos esses trabalhadores. Então, foi dado o talento a nós. Né? Essa parábola aqui está falando de quê? Do Senhor. Está falando de Deus. Que Deus nos deu talentos. Para quê? Para trabalhar para Ele. Para fazer a obra dele. Então, você tem um talento. Você tem 1 ou 2, né? Ou 3 talentos, ou mais talentos, né? Porque a palavra mesmo de Deus diz que aquele que não quer os talentos de Deus, Deus pega o talento daqueles que não querem trabalhar e dá para aqueles que querem. O próprio Deus faz isso. Aleluia, Jesus. Então aqui diz que ele deu 5 talentos a um, e 2 a outro, e 1 a cada um, segundo a sua capacidade, e ausentou-se longo para longe. Então, interessante, para Deus me dar um talento, ele vai ver em mim, ele vê em mim se eu sou capaz de trabalhar nesse talento. Você está entendendo? Então, o talento que você deu, você já é capaz de usar esse talento. E cada vez que você usa esse talento, mais você é capacitado por Deus. Porque não é assim, o teu trabalho, né? Você vai trabalhar, tem uma profissão, e quanto mais você pratica, exerce aquela profissão, você fica melhor no teu trabalho, não é verdade? Você se especializa mais, você tem mais prática. E assim é o talento de Deus. Deus te entregou um talento, me entregou um talento. E quando você mais usa esse talento, mais você é capacitado. Mais você vai fazer o teu trabalho. Se você louva, tem o dom do louvor, e você começa a louvar, a adorar a Deus, cada vez mais o teu dom de louvor vai ficar perfeito, né? Porque você está sendo capacitada, exercendo ali o talento que Deus te deu. Então aqui, bom dia, Emerson, querido, Deus abençoe sua vida, sua família. Então aqui diz, e olha, e tendo ele partido, e que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Olha aqui, o que teve 5 talentos, ele conseguiu mais 5 talentos. Foi multiplicado os talentos. Então, o que significa isso? Com aquele talento que Deus deu a ele, ele conseguiu multiplicar esse talento. Ele conseguiu o quê? Levar o evangelho a mais outras vidas, e com aquele talento foi multiplicado outras pessoas com talentos. Como assim? Que servem ao Senhor. Entendeu? Que serve. Então, esse talento da palavra é para quê? Para se multiplicar os talentos. Por quê? Porque pessoas que têm o talento de Deus vai sair daqui pregadores, homens de orações, mulheres de orações, intercessores, mulheres que vão levar o evangelho de Cristo. Então, esse talento é multiplicado. Quando o evangelho de Cristo entra no teu coração, significa o quê? Você se torna um trabalhador de Deus. Você começa a falar da palavra de Deus. Você começa a falar de Cristo, você começa a orar por uma vida. Olha, vamos orar que não vamos ter vitória. Eu tive vitória nisso. Então, os talentos vão se multiplicando através das vidas que são ganhadas, das vidas que são alcançadas pelo talento que Deus nos deu. Aleluia, Jesus.
E aqui diz o que? Aleluia, Deus louvado. E da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Então, quer dizer, aquele que tem o talento de louvor, ele tem o dom para ensinar as pessoas também a melhorar no louvor. Por isso tem os professores de canto, né? Então, o que acontece? O talento é para quê? Para eu usar esse talento para que mais vidas que sejam alcançadas com o talento que Deus me deu. Se eu tenho o dom da palavra, então eu vou incentivar as pessoas a serem pregadores. Olha, estuda a palavra, daqui a pouco você está perfeito, daqui a pouco você está ali pregando. Agora Deus me lembrou de uma pessoa que se chegou próximo de mim e eu disse para ela, olha, estuda a palavra com esse propósito. Hoje ela está colocando os vídeos abençoados na palavra de Deus. E eu disse, tá vendo? Então agora eu me lembrei que mais um foi multiplicado, mais uma está sendo multiplicado o talento. Que talento? De levar a palavra. De levar a palavra. Então, tem pessoas, né, que querem o talento só para si. Não, eu vou ser usada na palavra e não vou ensinar ninguém a ser usado pela palavra. Não, só eu que vou louvar. Não quero que ninguém seja usado no louvor. Então, quando você tem um talento, você vai fazer o quê? Você vai pregar para que essas pessoas que elas são capazes de pregar a palavra, que elas são capazes de Deus te usar no talento. É isso que o Senhor quer. Quando vocês têm talentos, mais vidas serão alcançadas para Jesus, mais vidas serão alcançadas a praticar os talentos que elas têm. Você está entendendo? Então, eu não sei qual é o talento que você tem, que Deus te deu, você sabe. Você sabe o talento que você tem. Por quê? Porque Deus, ele disse que ele viu capacidade em você. Então você é capaz. Você é capaz de ser um pregador, ser um levita, ser aquele que leva o evangelho de Cristo. Por quê? Porque foi te dado um talento, porque Deus viu que você é capaz de usar esse talento. E cada vez que você usa o talento, mais capacitado você fica, mais aperfeiçoado, né? Você fica, entendemos? Tem dom que está escondido, você que tem talento para o evangelho, para louvar, para orar por vidas, e eu sempre incentivo as pessoas. Nós temos que trabalhar para Deus, sabe por quê? Porque Ele vai vir cobrar. Ele vai vir cobrar o talento que foi nos dado. Aproveite essa oportunidade porque falta pouco tempo para Jesus voltar. Falta pouco tempo para Jesus voltar. Que diz, ó. Mas o que receberam foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha só, não enterra o teu talento. Não enterra o dom que Deus te deu. Não enterra. Não faça como esse trabalhador, que Deus deu um talento e enterrou. Aqueles que enterram o talento, eles passam por enfermidades. Sabe por quê? Porque através daquele talento, pessoas iam ser curadas, pessoas iam ser libertas, pessoas iam ser alcançadas. E sabe o que acontece? Se eu não usasse meu talento, eu ia me tornar uma pessoa doente. Por quê? Porque em vez de eu pegar o meu talento para ajudar pessoas que seriam alcançadas através da minha vida, eu enterrei o meu talento, não trabalho para Deus, então eu vou colher. Eu vou sentir aquilo que as pessoas estão sentindo. Então nunca enterre teu talento. Trabalhe para Deus, trabalhe. Deus prestou atenção na palavra. Ele te deu um talento porque ele viu em você capacidade. É você que diz que você não é capaz. Mas se Deus está dizendo que você é capaz de ser um trabalhador dele, de ser um levita, de ser um pregador, uma pregadora, um evangelista, de ser um intercessor, uma intercessora, por que você diz que não é capaz? O próprio diz, você prestou atenção na palavra, ele olhou para os trabalhadores e viu neles capacidade. Deus não vai dar um talento a uma pessoa que não é capaz. Deus não vai dar um trabalho. Deus não vai confiar numa pessoa que ela não é capaz de cumprir aquele trabalho. Mas esse trabalhador enterrou o talento. E olha só o que aconteceu. Não enterre o talento que Deus te deu. Não enterre.
Aleluia, Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, eu queria o dom do louvor. Ei, você tem o talento que Deus te deu, que você é capaz. Você tem o talento de visitar vidas. Você tem o talento de visitar pessoas nos hospitais. Você tem o talento de visitar os órfãos, a viúva. Aleluia, Deus, você pode fazer tanta coisa para Deus. Nós podemos fazer tanta coisa para Deus, mas o problema é que você se acha incapaz. O problema é que as pessoas se acham incapazes. Ei, para trabalhar para Deus, você não precisa ter uma faculdade. Para trabalhar para Deus, você tem que ter o quê? A palavra de Deus no teu coração e tem que ter o quê? Aleluia, Deus, obediência. Porque o trabalhador, quando ele é obediente, ele prospera no seu trabalho. Mas quando ele não é obediente, ele não prospera. Então, o Senhor, ele deu ordem, deu talento, deu as ferramentas para aqueles trabalhadores. Não é verdade? O talento representa dinheiro. É o talento, o dinheiro ele tem que multiplicar nas tuas mãos. Né? Aquela que tem um dom de cozinhar, ela vai ensinar pessoas a cozinhar. Por quê? Porque as pessoas terão condições de aprender e conseguir um dinheiro com aquele talento. Você está entendendo para que serve esse talento? Você, por exemplo, você tem um dom de costureira. Aí o que você faz? Você vai ensinar as mulheres na igreja a costurar. Aí começa a aprender a fazer ali peça íntima, começa a vender. Então aquele talento, aquele dinheiro vai ser multiplicado. Então, todo o talento ele tem que ser multiplicado na nossa vida. Seja para prosperar vidas de pessoas, seja para curar vidas de pessoas, seja para que for. Você é capaz. Você é capaz. Porque Deus olhou para você e viu que você é capaz e entregou um talento. Você pode ter um talento de costureira, um talento de cozinheira, um talento de babá. Na verdade, tem pessoas que sabem cuidar de criança com muito amor e tem pessoas que não sabem cuidar de criança. Querem trabalhar, por quê? Porque querem dinheiro, mas não tem esse talento, não tem essa capacidade de cuidar. E tem pessoas que não dão certo na sua empresa, por quê? Porque não tem capacidade para aquele trabalho. Então, o Senhor, quando Ele te dá um talento, é porque Ele viu em você capacidade nesse trabalho. Você está entendendo? Então, não rejeite aquilo que Deus te deu, porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Aleluia, Deus. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com ele. Olha aí. Está chegando o tempo que nós vamos prestar conta dos talentos. Está chegando o tempo que Jesus está voltando. Porque, eu vou ser salvo. Será salvo sim. Mas iremos prestar conta dos talentos que o Senhor nos deu. Iremos prestar conta da nossa família, iremos prestar conta do trabalho que Deus nos deu, iremos prestar conta com Deus. Seremos salvos, mas haverá o prestar de contas. Você está entendendo? Porque as pessoas pensam, eu vou ser salvo, será? Mas haverá o dia do juízo, haverá o dia do julgamento, haverá o dia ali que o Senhor vai dizer o que tu fizeste com o meu talento. Então não adianta, né? As pessoas estão aí tramando contra nós, mas eles vão prestar conta. Se eu estou tramando contra alguém, eu vou prestar conta. Se eu fizer mal a alguém, eu vou prestar conta. Não existe, com Deus não existe a fazer e pronto. Não, vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar por isso mesmo, não. Então, aleluia, Deus aqui, ele chegou. O Senhor chegou, né? O Senhor chegou e disse. Então, aproximou-se o que recebeu 5 talentos, e trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. Então, tudo que vem para a tua mão, já tem o dom de ser multiplicado. Você está entendendo? Então, você não precisa estar numa vida que você está vivendo. Você não precisa estar mendigando alimento. Porque pessoas que mendigam alimento, elas precisam ter um encontro com Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nunca havia um justo desamparado, nem só descendência mendigar o pão. Então, aleluia, quando nós entregamos nossa vida para Jesus e nós praticamos a palavra de Deus e nós vivemos a palavra de Deus, nós somos justos. Nós somos justos por quê? Pela
palavra. Não é justo pela minha vida, não é justo pelo que eu faço, mas pela palavra que o Senhor manda eu fazer na minha vida. Pratica isso que você será justificada pela minha palavra. Então não adianta eu com minhas palavras me justificar para você, mas com a palavra de Deus é bom. Deus é bom. Deus ele não sai por aí matando as pessoas, não. Quem mata as pessoas são os seres humanos. São seres humanos que matam uns aos outros. O próprio marido não diz, eu não faço nada, é eles que se matam. É eles que são mal. É eles que querem o mal, é eles que vivem o mal. Porque você tem a escolha de viver o bem, você tem a escolha de usar o bom talento, você tem a escolha de praticar a justiça de Deus, você tem a escolha de ser esse justo, não injusto com ninguém. Não injusto com ninguém. Você está entendendo? Então, esses dois trabalhadores, eles multiplicaram o talento. E aqui diz o quê? E o seu senhor lhe diz, bem, está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Aleluia. A gente prega contra o mal. Contra o mal. Nós não pregamos contra as pessoas. Nós pregamos contra a maldade dos outros. Com as práticas mal. Então, olha aí, ó, você não pode dizer, né? Aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor, diz o quê? E o seu Senhor lhe disse, bem está servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Já pensou quando Jesus voltar, vai levar a igreja dele e te chamar de servo bom e fiel? Você foi fiel à palavra de Deus. Você foi fiel a Deus, né? Em obedecer a Deus, se esforçar a cada dia. E Deus ele vai dizer para você, Deus vai dizer para você, entra, servo bom e fiel. Oh, que coisa boa, né? Aleluia, Jesus. Entra no gozo do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Então eu não sei qual é o pouco que você está vivendo, mas eu digo para você, seja fiel. Continue na tua fidelidade com Deus. Você pode dizer, Senhor, eu tenho tão pouco, continua na fidelidade. Senhor, eu faço tão pouco, continua na tua fidelidade. Senhor, eu não faço, Senhor, eu quase eu não oro, mas continua na tua fidelidade. Continua sendo fiel a esse Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, amém, Valéria. Jesus é maior na tua vida, Valéria. Jesus é maior na nossa vida. Então continua no fiel, no pouco que você está. Porque o Senhor, aleluia, Deus, vai te colocar no muito. Aleluia, Deus, Jesus está voltando. E nós vamos ter o muito de Deus para a nossa vida. Lá, aleluia, Deus, quando nós chegarmos na nossa pátria, não haverá morte, não haverá choro, não haverá religiões, haverá somente um reinado, haverá Cristo Jesus, haverá o reino de Deus, haverá, aleluia, terra prometida para nós, haverá recompensa para o nosso trabalho. Você está sendo fiel com Deus, tem uma recompensa para você. Continue na tua fidelidade, continue permanecendo na tua fidelidade, fiel ao teu Deus. Continue fiel às coisas de Deus, aquilo que o Senhor tá, aleluia Deus, tem te ordenado. Aleluia, Deus, porque o Senhor vai te colocar no muito. As pessoas sempre esperam muito aqui na terra, mas o muito de Deus não é aqui na terra. Aqui na terra nós temos o necessário para ajudar o próximo, para sobreviver, mas o muito que Deus nos promete é no céu. Sabe por quê? Porque você vai ter, aleluia, Deus, a tua casa própria sem trabalhar, casa de excelência, de excelência. Você não vai mais ficar cansado, né? Como muitos estão cansados, sem forças, a pouca força, mas continua nessa pouca força, não para na caminhada, continua buscando a Deus, continua orando, continua, aleluia, Deus,
estando preparado, aleluia, Deus, para a vinda do Senhor, de falta pouco tempo. E o significa o quê? Significa que Apocalipse já estamos vivendo, né? Final do Apocalipse, final do livro de Apocalipse. E o que significa? A igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada, porque as portas do inferno não prevalecerão. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aleluia, aguenta um pouco mais. Aleluia, Jesus, ora um pouco mais, jejua um pouco mais. Aleluia, Jesus, se arrepende todo dia. Limpa teu coração, perdoa, perdoa. Porque só os limpos de coração verão a Deus. Só os limpos de coração. Não adianta você dizer que aceitou Jesus se não perdoa o teu irmão, se não perdoa a tua irmã. Não adianta. Eu tenho que aceitar Jesus e praticar a palavra dele. Usar o talento que ele me deu. Usar ali, aleluia, Deus, a palavra dele. A palavra dele é essa ferramenta, né? Que vai multiplicar, vai alcançar vidas e vidas, como tem alcançado. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome. Agora, olha só o outro trabalhador. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro. Olha aqui. Que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizando escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha aí. Ele não multiplicou o talento, ele não multiplicou o trabalho, ele não multiplicou ali aquilo que poderia ter sido multiplicado, porque ele era capaz, ele era capaz. A palavra no início diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. Aleluia, Jesus. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. Então, os talentos que são dados para nós, Deus olhou e viu em nós capacidade de multiplicar esses talentos. Mas esse trabalhador, ele preferiu enterrar o talento. Então, nessa madrugada, nesse início de manhã, o que você está fazendo com o teu talento? Você enterrou o teu talento? Quem sabe você está passando por uma enfermidade que os médicos não conseguem descobrir o que você tem. Sabe o porquê? Porque você enterrou o talento. Você já prestou atenção que pessoas trabalhadoras, quando elas vão ficar doentes, já é na velhice, o trabalhador parece que a doença não pega ele. Ele vence a doença. A pessoa que está doente, ela vai trabalhar a si mesma. Não é verdade? Por quê? Porque são pessoas trabalhadoras. E pessoas trabalhadoras, a doença não fica. Mas quando se você sai do teu trabalho, aí você, pronto, não vai mais fazer nada. Começa a aparecer um monte de doença. Por quê? Porque você parou de trabalhar. Você parou de fazer o movimento. Você parou de exercer a tua profissão. Então é assim, se você parar, o que vai acontecer? A teu corpo vai encher de doença. Você vai se sentir aquela pessoa inútil, você vai se sentir aquela pessoa que não pode fazer nada. E aqui, aleluia, Deus está falando conosco, que nós temos que ser esse trabalhador sempre exercendo o trabalho. Porque se você tem a prática de orar, sempre você vai viver orando. E você já viu aquelas anciãs cansadas, mas estão lá orando, 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 né? Cochila, ora, tá cansada. É um trabalhador, todo trabalhador se cansa. Todo trabalhador se cansa. Seja no reino espiritual, seja no reino material. Por quê? Porque quando você trabalha para o reino espiritual, o teu corpo cansa. Por exemplo, se eu acordar várias vezes na noite para orar, o meu corpo vai cansar. Por quê? Porque eu estou perdendo sono. Mas não é por isso que eu vou ficar doente. Não é por isso. Por quê? Porque eu estou em trabalho, eu estou em função, eu estou exercendo o trabalho. Então, esse trabalho, ele te mantém de pé. Esse trabalho, ele te mantém o alimento na tua casa, não é verdade? Esse trabalho faz você se sentir uma pessoa útil, não é verdade? Porque as pessoas inúteis,
Elas estão dentro de casa, preguiçosas, deitado, porque dizem que não serve para nada, dizem que não pode mais fazer nada, e na verdade é elas que estão enterrando o talento delas, porque todo trabalhador, Deus renova as suas forças. Deus renova as suas forças. Então eu quero dizer para você, aleluia, Jesus, não enterre o talento que te deu. Deus te deu. Se você tem o dom da palavra e comece a trabalhar para Jesus. Falta pouco tempo para anunciar o tratado da paz. E nós sabemos que essa paz é enganosa. Nós sabemos que essa paz é o cumprimento do Apocalipse. Medo eu não temo, mas eu quero estar preparada pelo que eu ainda vou viver por causa do Evangelho de Cristo. Daniel, então você tem que ter talento, desenterra teu talento enquanto há tempo. Desenterra, porque para você ser chamado de fiel, servo fiel, desenterra esse teu talento. Está enterrado, ainda dá tempo de você desenterrar, para que você seja chamado de fiel por Deus. Aleluia, Jesus. E aqui diz o quê? Respondendo, porém, o talento para fazer o bem, hein? Não para fazer o mal, pelo amor de Deus. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mal, mal. Olha como é que ele vai chamar essas pessoas que estão enterrando seus talentos. Mal, negligente. Servos, sabe que ceifo aonde não semei e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Olha só. Por isso que esses que estão enterrando seus talentos, Deus vai tirar e vai dar para aqueles que trabalharam para Deus, que trabalham para Deus. Você está entendendo? Por quê? Porque Deus é justo. Não existe uma empresa que ele vai te contratar e ele vai dizer para você, olha, você vai trabalhar para mim, mas você não vai receber nada. Deus não é injusto. Você está trabalhando para Deus, você tem sua recompensa. Nós temos nossa recompensa. Não existe nenhum, aleluia, que vai te contratar e não vai te pagar. Só aqueles que tomam escravos, né? Os escravos que não recebem nada. Que é isso que querem fazer conosco, né? Querem nos escravizar. Vão pegar essa falsa paz, tirar daquele trabalhador que conquistou, que suou, né? E vão dar lá para aqueles que não trabalharam. Essa paz enganosa, essa segurança enganosa, é isso que eles vão fazer. Oh, meu Deus do céu, quem trabalha mais? É o homem que está lá no poder ou é o homem do campo? Respondam para vocês. Quem é que trabalha mais? É aquele que é o homem do campo que sustenta o trabalhador, não é verdade? É o homem do campo que planta para você comer, para mim comer. Esses são os que trabalham no sol, na chuva, não é verdade? Na madrugada, acordo de madrugada. Você já viu como o homem do campo trabalha? Você já viu? Por que a palavra de Deus ela se compara ao homem do campo? Porque o homem do campo, o trabalhador de Deus, acorda de madrugada. O trabalhador de Deus não tem preguiça. Você já viu que as pessoas do campo, elas são trabalhadoras, são admiráveis. Mas o povo da cidade, eles são preguiçosos, reclamam, amam quando chega um feriado, não é verdade? Mas todo trabalhador do campo, pode prestar atenção. Eu quero ver se você encontrar um trabalhador do campo preguiçoso. Porque se ele for preguiçoso, ele não come. É verdade? Ele não come. Ele sabe que não tem colheita para ele. Ele sabe. Ele está sempre cuidando ali da terra. Ele está olhando se tem bicho, ele está olhando se precisa colocar isso. Ele está olhando que aqui, né? Aqui a terra onde eu moro é a terra das maçãs. E eu fui conhecer. Me levaram para conhecer. Então, no frio, tem lá, né, aquela cobertura para proteger as maçãs. Interessante, muito interessante o trabalho do campo. Aqui tem muito campo aqui tem.
Quando eu cheguei aqui nessa terra, eu achei o lugar mais lindo que meus olhos já contemplaram. Que nem a Amazônia, né? Da onde eu vi. A Amazônia, meu Deus do céu, o verde é uma beleza maravilhosa. O verde, né? Eu amo o verde. Eu creio que é porque representa o pasto, né? Quando eu vejo verde, eu me lembro de pasto. Eu me lembro de Deus. O verde representa muito o pasto. Muito ali o campo de Deus, né? Então, vocês estão entendendo? Devias então tirar-lhe, pois, o talento e dar ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas aqui não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essas semanas Deus falou muito do céu e do inferno. Falou muito do julgamento, da separação de ovelha e de bode, da separação do joio e do trigo, da separação das loucas e das prudentes. Então, por quê? Por que que essa pregação foi tanto nessa semana? Mesmo que as pessoas querem cura, mesmo que as pessoas querem aqui porta aberta, mas nós temos que ter a salvação. Nós temos que estar preparado. Nós temos que vamos prestar conta. Somos salvos? Somos salvos. Vamos permanecer na salvação em nome de Jesus, mas iremos prestar conta. Iremos prestar conta de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Então você continue aí, aleluia, no teu pouco. Ora pouco, mas continua fiel com teu Deus. Aleluia, Deus. Leia a palavra de Deus pouco, mas continua fiel com teu Deus. Vai só uma vez para a casa de Deus, mas continua fiel com teu Deus. Então continua nesse pouco, mas sendo fiel. Sendo fiel. Porque ele vai te chamar de servo bom, não servo inútil. E para você terá recompensa. E essa recompensa, aleluia, Deus, será muita. Porque ele disse aqui, no pouco foste fiel e vou te colocar no muito. Vou te colocar no muito. Hoje as pessoas querem muito aqui na terra, né? Então nós que vivemos esse pouco aqui na terra, né? Porque se você prestar atenção, quem é que tem o muito na terra? São os poderosos, o rei, né? Vocês já morreram, muitos, muitos por causa da sua fé, da sua fé. E é o que acontece? Apocalipse aqui, ó, se cumprindo. Falta pouco tempo, igreja. Falta pouco tempo. Continue na tua fidelidade. Ontem eu estava pregando para um filho meu e uma filha minha. Estava falando e preguei para uma nora minha também. Estava pregando, né? Claro que a gente tem que pregar para a nossa família. Eu não estava julgando nem condenando, mas eu estava falando que falta pouco tempo. Pouco tempo. E eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade. Hoje Deus me deu essa pregação. As pessoas que trabalham para si e são cheias de dívidas. Bolso furado, né? Bolso furado. O dia, chegou no mês, não tem mais nada. Nada. Mas o trabalhador de Deus nunca falta. Sempre tem providência de Deus. Sempre tem escape. Deus sempre usa alguém para abençoar. Deus sempre usa alguém para socorrer. Esse trabalho que eu tenho com Deus, eu não troco por nenhuma profissão maior daqui da terra. Não troco. Não troco mesmo. O trabalho de Deus, ele não vive pedindo, ele vive trabalhando para Deus, né? E eu confio que haverá uma recompensa. Sabe o que eu quero de Deus? Eu não estou pensando na casa que eu tenho no céu, eu não estou pensando nas riquezas que estou no céu. A única coisa no meu pensamento é que eu seja chamada de trabalhadora fiel. Você sabe o que é ser uma pessoa fiel? O empresário tem os seus trabalhadores, mas ele pega e diz assim: você é o meu fiel trabalhador. Fiel, uma pessoa fiel é aquela que você pode confiar, não é verdade? Essa aqui é fiel, eu vou confiar nela. Então, o que eu quero ouvir do meu Senhor naquele grande dia e dizer: serva fiel, é isso que eu quero. Eu não estou preocupada com a terra. Eu não estou ansiosa para ver o tesouro do céu. Eu não estou ansiosa para ver a rua de ouro de cristal, a beleza do céu. Eu quero ouvir aqui ó, essa palavra, serva fiel.
Isso que eu quero. O que eu quero ver é a face do meu Senhor. O que eu quero ver, aleluia, Jesus louvado, é a minha família toda no céu. O que eu quero ver é você que entra aqui nessa live. Vocês que eu oro, né? Que eu digo, Senhor, essas vidas, resgata essas vidas. Aleluia, Deus, que eu quero ver, aleluia, Jesus, essas vidas, aleluia, Jesus, que tem confiado em mim. Eu digo, Senhor, eles confiam, Senhor, que eu oro por eles. Essa é a minha oração. Eles confiam, Senhor. Eu sei, Senhor, que tu faz a tua vontade. Mas a cada hora, pedido de oração no vídeo, no chat, no Instagram, em todo, onde pessoas que eu evangelizo na rua, e pedem oração, Senhor, eles estão confiando no Deus, nesse Deus que eu sirvo, né? Eu sei que o Senhor está para voltar, eu sei que o Senhor está aí, Senhor, mas resgata essas pessoas, abençoa essas pessoas, cura essas pessoas. Tu pode fazer tudo isso, Deus, tu pode. Então, aleluia, Deus, eu vejo aqui vocês chegarem e pedir o pedido de oração de vocês, eu vejo que vocês confiam em mim, que eu oro por vocês. Você está entendendo? Eu vejo isso, é uma confiança. Tem aqueles que entram me desejando mal, tem aqueles que entram querendo derrubar, tem aqueles que entram aí para querer atrapalhar, mas muito mais são os que entram pedindo oração e confiando que eu vou orar. Quando eu vejo vocês escrevendo meu vídeo pedindo oração, vocês não sabem como eu fico. Pensando, Senhor, meu Deus, meu Pai, essas vidas estão precisando tanto de Ti. Não é porque vocês querem o ouro da terra. Não é porque vocês querem só... Ah, só tá buscando a irmã porque querem milagre. Não é isso, não. Não é isso, não. É porque Deus é poderoso. E através do teu milagre, você vai servir a Deus. Através da porta aberta, você vai ser fiel a Deus. Através, aleluia, Deus, dos sinais e maravilha que Jesus fez na terra, nós chegamos a Ele. Nós conhecemos o poder dele, que ele é poderoso para abrir porta, que ele é poderoso para te curar, que ele é poderoso para restaurar teu casamento, que ele é poderoso para te libertar das drogas. Eu nunca vi tanta dificuldade para uma vida ser liberto das drogas. Abençoa todos os aniversariantes. Dá vitória, Senhor, a esse povo. Jesus, tu está voltando, Jesus. Muitos estão despreparados. Muitos estão com os talentos enterrados, Senhor. Oh Deus, e a tua palavra disse, Senhor, para aquele que enterra o seu talento, será lançado, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, para o exterior, para as trevas. Será lançado, Senhor, no lugar onde virá pranto e ranger de dente. Oh Deus querido, Deus de poder, mas desperta. Ainda temos oportunidade, muitos ainda têm oportunidade, Senhor, para desenterrar esse talento, Senhor, e voltar à obra, voltar, Senhor, ao campo, Pai, de trabalho, a qual não devia ter saído. Pai, eu te apresento, Senhor, cada vida que faz aniversário hoje, dá as bênçãos do céu, dá salvação, Senhor, a esse povo. Jesus, tu veio para os pecadores, tu veio para os enfermos, Pai. Oh Deus querido, como eu sempre digo, nós não estamos aqui para julgar vocês. Não, nós estamos aqui para ser vitoriosos juntos. Aleluia, Deus, nós estamos aqui, aleluia, Deus, todos os dias nos arrependendo, reconhecendo o nosso erro. Aleluia, Deus, não interessa o teu pecado que tu fez, o que interessa é que você se arrependa e tenha uma vida com Cristo, tenha uma vida com Deus.